um fato muito interessante, que inclusive a gente estava também conversando no almoço, sobre narrativas, né? Que a gente chegou ali ao veredito que hoje quem domina a narrativa domina todo o jogo do digital. E falando sobre narrativas, como é que você determina essa narrativa certa para um novo projeto que você tá tendo, que você garanta que aquela narrativa que você tá usando vai ressoar, vai se conectar ali com a sua audiência? Eu adoro falar de narrativa porque a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Tudo é sobre aquilo que você escolhe mostrar. E isso seja no digital, seja no offline. As pessoas, elas sempre vão tomar conhecimento. E eu posso contextualizar? Claro. A gente começou a falar sobre isso porque a gente estava falando sobre palestra. E eu falei pra Bru, numa palestra, as pessoas, elas só vão saber aquilo que você quer que elas saibam de você. Se você não quer que as pessoas saibam que você tá nervosa, tá no seu controle. É você que vai controlar a forma como você vai se portar, as palavras que você vai utilizar. O conhecimento que você tem para passar naquela palestra é só você que controla. Então, isso é narrativa. No digital é a mesma coisa. Se a gente for pegar, por exemplo, um story, eles são vários pedacinhos do dia de alguém que vai construir uma imagem. Esse público que vai ver vários pedacinhos, ele vai ter uma imagem formada daquela pessoa. Ah, essa pessoa gosta muito de vinhos, restaurantes e viagens. Ah, essa outra pessoa, ela gosta muito de ir à praia, de ler e meditar. Então, são recortes. A narrativa, quando você está pensando num produto digital, é a mesma linha de pensamento. Então, eu tenho que pensar assim, qual é o desejo que esse meu produto, por exemplo, atende? O cliente que está lá na ponta, que para quem eu vou vender, ele tem um certo desejo. Qual é esse desejo que esse cliente tem? De que forma eu consigo tornar tangível e visível? Lembra que a gente estava falando sobre tornar visível? Então, de forma muito didática, como que eu consigo tornar visível, tornar em uma imagem esse desejo que o cliente tem? Isso faz com que gere conexão, porque eu estou me conectando diretamente com o desejo que aquela pessoa tem. Por exemplo, um profissional, eu vi que vocês tiveram aqui uma pessoa que fala sobre viagens esses dias, né? Um profissional que fala sobre viagens, ele sabe que o público que está acompanhando ele tem um certo desejo de viajar mais, ou de viajar de primeira classe, ou de desfrutar experiências ao redor do mundo. Então, ele sabe que isso já é um desejo. Como que ele começa a criar uma narrativa para fazer com que as pessoas comprem o produto dele? Ele começa a mostrar mais imagens que tenham esse tipo de desejo que o cliente tem. E dessa forma ele vai convertendo e fazendo com que o cliente comece a prestar mais atenção nele. Então é um trabalho de formiguinha. O cliente vai prestando mais atenção, vai se conectando mais. De repente ele fala uma coisa que o cliente fala, isso faz sentido. Nossa, eu também penso assim. Olha, ele tem um cachorro igual eu tenho. Então são pequenos pontos de conexão que vão fechando uma narrativa grande. Quando a gente está falando do produto, é a mesma coisa. Então se eu vou criar uma narrativa para um cliente meu, que vai vender, por exemplo, né, um grupo de mentoria. Eu tenho um exemplo. Uma cliente que vende mentoria para gestão de confeitarias. Então, quem que é o cliente dela? São donos de confeitarias. Qual que é a dor que esse cliente tem? Poxa, eu preciso liderar o meu time. Poxa, eu tô tendo muita perda de insumo. Poxa, o meu produto não tá tendo o lucro que eu gostaria. Pô, não tá entrando cliente suficiente aqui na minha confeitaria, eu preciso aumentar o número de clientes. Então, a minha cliente, que vai ser a mentora dessas confeiteiras, dessas donas de confeitaria, ela vai começar a falar essa linguagem. Poxa, você tem esse problema, olha aqui, eu consegui resolver. Pô, você tem esse desejo, tem mais vendas aí no seu negócio, né? Olha só esse meu cliente aqui, que ele fez tantas vendas, aumentou em 100% o número de clientes que entram na confeitaria dele. Então, a gente começa a conversar muito com a dor e o desejo. E a narrativa, ela se insere transformando a dor e o desejo em imagens. Isso da visualização é real. Eu lembro de participar de reuniões onde a gente conseguia desenhar as ideias e transformar em mapas mentais. Isso facilita muito o processo e a narrativa, de uma certa forma, é a mesma coisa. É você trazer imagens de possibilidades para essas pessoas e fazer elas viver aquelas emoções. Mas trazendo para desafios de criar narrativas. Às vezes as pessoas pensam no estrategista e pensam assim, caramba, deve ser muito desafiador você ter de criar uma narrativa para uma pessoa do ramo de odontologia e depois para um de renda extra, e depois um de viagens, depois um de confeitaria. Mas por outro lado, eu imagino que também é um desafio você criar diferenciação dentro do mesmo nicho. Então, por exemplo, você como estrategista que tem de lidar com uma suposição, 5 confeiteiras
que não necessariamente querem falar de gestão, mas todas elas querem mostrar a arte delas, que de certa forma é semelhante, mas existe uma diferenciação. Então, como é o processo de gerar isso que talvez algumas pessoas vão chamar de mecanismos únicos, ou talvez uma diferenciação simples no mercado para que não fique mais do mesmo?